Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que renova, que fortalece, que abençoa, que protege, que tem coisas boas para mim, para você, em qualquer situação. Seja você jovem, eu, de meia idade, senhor, senhora, senhores, nós temos vitória quando servimos a Deus. Nós temos vitória quando nós lemos a Bíblia. Ah, mas eu estou passando por luta. Sim, no mundo a gente vai ter aflições. A Bíblia diz isso. Mas que a gente tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e eu e você vence também. Com Cristo as dificuldades ficam leves. Com Cristo o choro, até na presença de Deus, salta de alegria. Com Cristo é renovado na hora da tristeza. Com Cristo a luta vem, mas nós somos soldados de Cristo. A gente passa, a gente não fica na prova, a gente passa e vence. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Mateus 8, 23 ao 27. Depois Eclesiastes 3, 1, 7 e 8. O título é Sua tempestade Deus acalma. Espere. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas Deus acalma. O segredo é esperar. Enquanto a tempestade está, reflita. Pense onde você tem que melhorar. Pense de onde surgiu essa tempestade. Analise, seja justa com você mesmo. Se foi uma provação ou você que procurou, ou aquele casamento que seus pais aconselhou e você não quis obedecer e casou, e hoje não passa de uma grande tempestade. Se foi aquele emprego que o Senhor disse que não e você insistiu e ficou. Tem tempestades que Deus permite para nos aprimorar, para nos dar vitória. Mas tem umas que é a gente que procura. Mas seja qual for, quando a gente está com Deus, Deus está conosco. E lá na frente a gente se acalma e Ele chega. Amém? Aqui em Mateus 8, 23, o título é Tempestade Apaziguada. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O Senhor estava no barco e os discípulos seguiram ele. O meu barco e o seu, independente como ele esteja, o Senhor está nele. Se a gente está com Jesus, se a gente ora, se a gente sofre, se a gente chora, mas a gente não saiu da presença do Senhor, Ele está no nosso barco. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. A tempestade era grande. Mas o que eu acho interessante é que as ondas eram enormes e o Senhor estava dormindo. E às vezes o Senhor está lado a lado conosco e vem aquela tempestade que parece que não tem fim. Tem. Ele não está dormindo nele, ele só está observando. Ele quer ver a minha garra e a sua. Ele quer ver nossa perseverança. Nada de murmurar. Nada de se desesperar, porque Ele está aí com você e comigo também. Glória a Deus. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. O Senhor estava dormindo ali de propósito, porque até antes da gente existir, Ele já nos conhece. Ele queria ver a atitude dos apóstolos. E aqui, nessa época, eles eram discípulos, eles disseram: Senhor, desperta. Salva-nos, que perecemos. Às vezes a gente não pensa assim: Senhor, onde é que o Senhor está? Eu estou perecendo. Senhor, onde é que o Senhor está? Essa dor está tão grande. Senhor, onde é que o Senhor está? Essa enfermidade não passa. Ele está aí. Ele está aqui comigo. Ele quer ver a perseverança. Ele quer ver a fé. Ele quer ver que a gente persevere orando, louvando, clamando, lendo a Bíblia. Ele quer que a gente persevere sem murmuração. Ele quer que a gente entenda que a tempestade tem uma finalidade. Seja a palmeira vai para um lado, mas não arreia. Volta para o outro do mesmo jeito, mas volta a ficar em pé novamente. Eu e você tem que estar em pé e de pé. As tempestades são lições na nossa vida, mas o Senhor está perto de mim e de você. Ele nem quer e nem permite que eu e você pereça. Existe uma finalidade. Existe um ensinamento, mas no final é para a glória de Deus. E disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Ele disse assim, que interessante, ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Vamos ter fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ele diz, não temas, louvado seja Deus. Não vamos ser de pequena fé, não vamos temer. Vamos continuar clamando, louvando e adorando, porque Ele está bem pertinho. Aí ele diz, então levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Ele já se levantou, ele já repreendeu o vento e o mar. Aí só está aquele vendaval pequenininho, só está os vestígios da tempestade. Quando a tempestade passa, né, fica móveis quebrados, casas destruídas sem telhado. Então a tempestade parou, Deus já repreendeu o vento. Só está as consequências, mas as consequências vão acabar, porque ele já acalmou o pior. Você tem que esperar para ver ele colocar cada coisa no seu devido lugar, porque ele já repreendeu. Ele só quer que a gente tenha fé e que não temas. Seguiu uma grande bonança. Quando essa tempestade, os vestígios, o restinho passar, vai vir uma grande bonança. Vai ser bênção sem medida. Vai ser a graça de Deus de você e eu ficar espantado. Dizer, como é que pode? Pode, porque Ele faz. Aí o 27 diz, aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram maravilhados. Eu e você vai ficar maravilhados, maravilhadas. Veja que ele disse, que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Não tem lógica. Não é verdade? Ninguém aqui obedeceu o mar. Não tem como. O vento, mas que o Senhor obedece. A Bíblia diz que o Senhor tem reservatório de vento. É uma coisa anormal, que foge do nosso raciocínio humano, mas Ele tem. Ele também tem reservatório de bênção. Essa tempestade, a pior fase, Ele já acalmou. Só está as coisas fora do lugar, mas Ele vai colocar tudo no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 3, primeiro diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa tempestade, ele tem um propósito. O tempo de cessar de uma vez por todas vai chegar. Lembre-se que esse vestígio, esse resto da tempestade, é para você aprender, é para você crescer, é para que amanhã você não faça mais bobagem. Porque às vezes o Senhor permite que a gente passe por situações desagradáveis para aprender com nossos erros. Aqui em Eclesiastes 3, 7 diz, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. É tempo de se calar, porque no tempo certo vai chegar o tempo de falar. Mas se cale, se aquiete. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e saber que sou Deus. Deixa o Senhor trabalhar. E o 8 diz, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Está no tempo da tempestade, ela sempre tem guerra, né? Muitas vezes vem um tempo de amar, de odiar por conta de situações diversas que a gente criou ou o inimigo trouxe, mas o Senhor está colocando tudo no lugar. E essa tempestade, a pior fase já saiu. Só está agora, como eu já disse, o resto da tempestade. As telhas podem estar fora do lugar da casa, os móveis podem estar fora do lugar, a poeira, o lamaçal, mas o Senhor está limpando. Tudo tem um porquê e uma finalidade. Tudo tem um propósito. Aos pouquinhos vai se juntar como os ossos, cada osso é seu osso. Vai se juntar cada coisa a sua coisa. E a tempestade vai encerrar de vez. E o milagre vai chegar. Então, em nome de Jesus, tenha calma, porque a sua tempestade Deus já acalmou. Espere para ver a conclusão do milagre. Esperei confiantemente com paciência no Senhor.
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente só ora, só espera com paciência se a gente orar, se a gente clamar, se a gente louvar, se a gente jejuar, se a gente estiver nesse manual para a nossa vida espiritual e do dia a dia, que é a palavra de Deus. Tenha paz, tenha calma. O pior já passou. Agora se acalme, porque Deus está concluindo o negócio. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.